Se você está entrando para o universo da impressão 3D em 2024, você deve estar maluco com a quantidade de informação que você tem que absorver para conseguir escolher uma impressora para você começar. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a você escolher. Vou te mostrar algumas opções, o que importa ou não para o que você quer fazer. Bora lá! Eu dividi esse guia em mais ou menos 6 aplicações, 6 públicos diferentes e cada um deles com necessidades diferentes. Então a gente vai passar por eles já já. Antes disso eu vou pedir que você deixe seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo, essa informação chegue a pessoas como você podem estar passando por essa dificuldade. Não se esqueça também de se inscrever e ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Bom, a primeira categoria que a gente vai falar aqui é o que eu chamei de overall. São impressoras que são, assim, boas, vão funcionar para a maioria das coisas. Peças decorativas e peças funcionais também, tem uma boa precisão, funcionam bem, tá? Você vai te dar felicidade se você comprar. Então, a primeira delas é a Ender 3 S1, tá? Que é uma impressora já um pouco mais antiga, mas que é uma impressora muito confiável, principalmente porque é Direct Drive, tem um bom preço e hoje em dia você consegue encontrar ela às vezes por menos de R$2.000. É um baita negócio por essa impressora, tá? Segunda impressora é a K1 e a K1 Max. Recentemente elas caíram muito o preço, estão por volta aí de R$3.200 e 4.000 e poucos a 5.000 a K1 Max, tá? É uma impressora muito bacana, a gente tem aqui no escritório, já fizemos review, inclusive todos os vídeos que a gente tenha feito review dessas impressoras que a gente está falando aqui, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês, assim como todos os links de indicações aqui do canal, vão ter o link dessas impressoras também para vocês comprarem ou no AliExpress, se tiver no Armazém Brasil, ou em algum parceiro nosso, uma empresa que mandou pra gente essas impressoras pra gente testar também, tá bom? Então a K1 Max é uma impressora bem interessante porque ela tem uma área maior e tem um preço muito bom, por ser câmera fechada, você vai conseguir imprimir alguns materiais também de engenharia, é uma impressora bem interessante, a gente usa ela bastante aqui. Você também tem a opção da Sovol, tá? A Sovol pode ser uma impressora interessante para quem quer entrar mais no mundo da impressão 3D, entender mais as minúcias ali. É uma impressora que tem um clipper que você já pode mexer, tá? Uma impressora mais amigável a modificações, uma impressora mais aberta e pode ser uma impressora muito interessante para você fazer uma farm de impressoras 3D também, tá? Então, são essas impressoras que eu separei aqui para essa primeira categoria. Segunda categoria são as impressoras profissionais e de engenharia. O que a gente busca quando a gente quer trabalhar com materiais de engenharia são impressoras que têm uma precisão dimensional maior. Elas têm uma câmera fechada, tá? Para que você consiga trabalhar com materiais como o ABS, um nylon, um polipropileno, que são materiais que quando resfriam têm uma maior contração. Então eles descolam da mesa ou sofrem processo de laminação também, tá? Então a gente quer manter aquele calor ali conservado e por isso as impressoras para materiais de engenharia são impressoras geralmente câmeras fechadas, também chegam a alta temperatura no bico. Tá? Então 300, 280, 320, podendo ir até 500 graus, dependendo do nível, se for uma impressora industrial. Tá? Então, hoje em dia eu vejo aqui no Brasil, e aqui lembrando, tudo que eu estou falando é o que você pode comprar gastando menos e tendo um maior resultado. O custo-benefício é o que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Tá? Então, hoje em dia você tem a Adventure 5M Pro da Flashforge, que é uma impressora que a gente está testando aqui e é muito boa, uma impressora muito interessante. Primeiro porque ela é uma impressora que tem, além da câmera fechada, ela tem o ciclo de ar ali dentro. Você consegue fazer com que o ar circule, tem filtro de ar lá dentro, ela é muito bem isolada, a temperatura dela da câmara interna acaba ficando maior, então você vai conseguir imprimir com materiais um pouco mais complexos, como às vezes um POM, quem sabe, tá? E nossa experiência, o ABS também funciona muito bem nela, é uma impressora que tem uma baita precisão. Enfim, é uma impressora bem interessante. Ela é mais cara que as concorrentes, né, como a K1, por exemplo, mas, ao meu ver, para engenharia, materiais de engenharia de precisão, ela é bem superior. Então, é uma ótima opção. Segunda opção, a K1C, o novo modelo, tá? Mas eu não sei se ela já está no Brasil, talvez quando esse vídeo não tenha lançado, ela não esteja ainda no Brasil, mas é uma impressora que pode ser interessante você dar uma olhada, tá bom? E a própria K2 que já está sendo veiculada aí. Além disso, a gente tem a Bambolab X1 Carbon, que é uma impressora muito, muito boa, tá? Vamos botar aqui no Brasil, ela está custando aí, ó, já temos no AliExpress, mas eu acho que ela não entrega no Brasil, No Brasil ela vai estar custando por volta aí dos 15 mil, alguma coisa assim, você já consegue às vezes encontrar até com a MS com esse valor. É uma impressora fantástica,
mas o custo é bem mais elevado, né? Se você comparar com uma Adventure 5 Pro, se você quiser trabalhar com materiais de engenharia, eu iria na Adventure 5 Pro sem sombra de dúvidas, tá? Primeiro porque você pode modificar ela, botar um bico mais quente, se for o caso, ela é mais fácil de você isolar, mas é uma opção também, tá bom? Tudo aqui é questão do que vai funcionar para você e se, por exemplo, o multimateriais da impressora é uma coisa que faz diferença para você, tá bom? Temos a Quid X Max 3, que também é uma opção bem interessante da Quid, porque ela tem câmera aquecida. Uma das primeiras impressoras que eu vejo com câmera aquecida para o público, vamos chamar assim, consumidor, robista, pequenos empresários, tá? Porque há pouco tempo atrás isso aqui é uma coisa que só tinha nas Stratas que custam milhões. Então aqui você tem uma câmera aquecida que, se eu não me engano, ela chega a 60 graus. Tá? Pesquisem aqui, o link vai estar aqui embaixo. E por um valor até bem competitivo por o que essa maquininha entrega. Vale a pena olhar. Também tem uma área grande, 325, 325, 315. Tá? Eu consideraria essa impressora sem dúvida se eu fosse trabalhar com materiais de engenharia. Passamos então para a terceira categoria, que é multimateriais ou coloridas. Aqui o que a gente valoriza é a capacidade de trocar materiais durante a impressão. E basicamente você só tem duas empresas que estão entregando isso, fora as industriais, que tem a IDEX, né, que são duas cabeças de extrusão. Basicamente só tem a Prusa e a Bambolab que estão entregando isso. Tá? Você tem alguns serviços, alguns produtos como o pallet e tal, mas eu acho que as melhores opções, melhores custos-benefícios para você fazer isso hoje é a A1 Mini ou a A1, tá? Dependendo do tamanho que você precisa. A A1, obviamente, tem uma estrutura mais rígida, vai ser uma impressora um pouco mais robusta. E, claro, a X1 Carbon, P1P, P1S. Mas se eu acho que seu objetivo é fazer peças coloridas, o melhor que você pode fazer é a A1 ou a A1 Mini, porque são impressoras que vão te entregar a peça colorida por um custo mais baixo do que a P1P, por exemplo, deve chegar aí na casa dos 10 mil com AMS, entendeu? A A1 Mini você vai conseguir, se o tamanho te atender, por um valor bem mais em conta. E você também tem a Prusa Excel, que é um sistema da Prusa novo, que ele tem 5 cabeçotes de impressão, tá? É como se fosse, não é uma IDEX, mas ela tem 5 cabeças modulares ali que você consegue botar materiais diferentes. Esse aqui é o sistema mais otimizado do ponto de vista de velocidade e também desperdício de material, que é uma questão que a gente vai abordar logo mais em algum vídeo aqui do canal. Beleza? Então, a gente tem também um concorrente aqui, que é a Anycubic, tá chegando com um novo sistema de troca de materiais inteligente. Tá? Pelo menos eles anunciaram, fizeram um teaser aí, então vale a pena ficar de olho. Vamos então à quarta categoria, que é impressoras de aprendizado para iniciantes, tá? Impressoras para quem está querendo aprender a imprimir em 3D. Eu acredito que qualquer uma da série Ender, das novas séries da Ender, são muito boas para isso. São impressoras que têm uma comunidade muito ampla, tá? Você vai conseguir tirar muitas dúvidas muito rápido, você vai ter acesso a várias coisas no YouTube, então isso é muito bom. Então o Ender 3 V3KE, para mim hoje em dia é a evolução da S1, uma impressora também super bacana. Ah, quero começar. Cara, vai numa Enderzinha que não tem erro, sabe? A Soval pode ser muito interessante também, tá? Que a gente tinha falado mais pra frente. E a Bambolab, tá? A A1 Mini, se você precisar da questão colorida. São impressoras que não vão te deixar na mão, vão funcionar bem. Você também pode ver, quem sabe, a Neptune da Elegoo 4, que é uma baita impressora também. Tem umas opções da Anycubic, a Viper. Mas eu acho que eu me tentaria ficar como aprendizado, Creality, Bambolab ou talvez a Elegoo. Tá? Ficaria nessas três aí. Bom, vamos agora à quinta categoria, Farm. E aqui o que a gente vai querer? O que é Farm, né, primeiro? Né? Farm, em inglês, fazenda. Então é uma fazenda de impressoras, tá? Quando você quer fazer uma produção local, você quer começar, eu quero começar a produzir chaveiro todo dia, eu quero produzir 100 chaveiros por dia. Bom, quais são as exigências de uma impressora para uma farm de impressoras? Primeiro é que elas sejam de fácil manutenção e confiáveis. Então se você precisar trocar um bico, é fácil. Se você precisar trocar um termistor, é fácil, tá? Isso é a primeira coisa que eu acho fundamental. Segunda coisa, conexão na internet, tá? Sistema que você consiga administrar essas impressoras em rede. Porque senão você vai ter que ficar botando cartãozinho por cartãozinho, e isso não é uma produção, tá? Isso não é uma farm. A farm ela tem que ser o mais otimizada possível. Inclusive já fez alguns vídeos sobre isso, falando sobre o Repetir Server, que é um sistema muito bacana para você organizar suas impressoras. Então vale a pena dar uma olhada lá. E, obviamente, precisa ser confiável. Então aqui eu acredito que hoje uma opção interessante pelo custo pode ser Ender 3 S1
ou Ender 3 S1 Plus pelo tamanho, são impressoras abertas, fáceis de manusear, você troca um bico fácil, você consegue, diferente de uma impressora fechada, que a manutenção pode ser um pouco mais difícil, tá? A Ender 5 S1 pode ser bem interessante se você quiser fazer coisas mais rápidas. Ela é uma impressora que caiu muito o preço, gente. Ninguém percebeu isso, mas olha, essa impressora está custando R$ 3.200. Agora, é o preço de uma K1. Será que ela vale em relação à K1? Pode ser que sim, se o seu objetivo é uma farm e fácil manutenção, tirar as peças fácil, não ter uma porta ali, essa impressora pode ser uma opção mais interessante, tudo depende do que você quer fazer. Tá? Uma impressora excelente, mas que a Creality lançou num momento ruim, que foi entre o lançamento da K1 e o da Ender 3 S1, essa impressora ficou meio perdida ali no meio, até por isso que ela está com esse valor aí mais baixo. E eu acho que a Sovol SV7 pode ser uma opção interessante também. Impressora fácil de mexer, todos os componentes de prateleira você vai conseguir trocar eles, comprar mais fácil. Eu acho que é uma opção bem interessante também, tá? Mas aí você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento do que uma Ender 3 S1, por exemplo. E se você quer trabalhar, às vezes, fazer uma farm para impressora, para imprimir, por exemplo, com ABS, quero fazer uma farm para imprimir engrenagem, eu acho que a melhor opção que você pode fazer hoje em dia é a Adventure 5M Pro. Cara, essa impressorazinha é fantástica, troca de bico fácil, você não precisa nem desdatar nada, você só aperta o negócio no lado e ele sai. Então é uma impressora que, se eu tivesse fazendo engrenagem todo dia, seria a impressora que eu compraria para botar 10 dela fazendo engrenagem. Entendeu? Vamos então a essa categoria que é de pesquisa. Ou seja, você que está querendo explorar os limites da impressão 3D, você que está querendo ir além, sabe, fazer pesquisa de multiplanar, testar materiais diferentes, enfim, você quer futucar a impressão 3D. Eu acho que existem algumas opções muito interessantes hoje em dia. Você tem a Voron, claro, que é uma impressora fantástica por ter tudo aberta, e com ela você tem vários kits que já estão sendo vendidos no Brasil, tá? Você tem a Fisaitec, que é uma marca que já está trazendo essas impressoras para você comprar no Brasil, inclusive o kit pronto, não montado, né? Você vai ter que montar, acredito eu, mas o kit todo, com todas as peças, você só montar em casa e, pô, por um preço que eu acho muito, muito bom pelo que esse produto entrega, ainda mais com um frete gratuito, R$ 6.900, cara. Velho, tá valendo muito a pena isso aqui. Isso é uma impressora... Gente, isso aqui é top de linha. Isso aqui é muito bom mesmo. Isso aqui é provavelmente superior a uma Bambolab P1P, por exemplo. Os componentes que estão aqui são excelentes e você tem um sistema todo aberto para você mexer. Então, para pesquisa, isso aqui é uma coisa fantástica, tá bom? Além disso, você tem também algumas opções que eu acho que são interessantes, mas um pouco mais em conta, como a SP5 da Two Trees, que eu tenho aqui, uso ela, instalei Clipper, instalei tudo nela. Impressora que eu já mexi pra caramba com um preço desse, com um tamanho de impressão da área dessa de impressão, né, 300 por 300 por 330mm, custando R$ 2.700, e ela imprime bem. Assim que você compra, pra mim, uma baita impressora, tá? Mas não é impressora para o iniciante. Eu não gosto de indicar essa impressora para o iniciante, porque hoje em dia tem coisas muito mais fáceis de você mexer do que essa impressora que já tem uma placa-mãe um pouco mais antiga. Não é uma placa-mãe ruim, mas é uma placa-mãe um pouco mais antiga, não tem tanta inteligência, não tem um clipper de fábrica, acho eu, tá? Mas, pô, tem um motor Direct Drive de sistema planetário, enfim... Vocês podem entrar nos links e ver aqui certinho, mas eu acho uma opção bem interessante, ela é bem rígida, bem rápido com ela. Além disso, você tem a nova da Two Trees, a SK1, que já é uma versão mais atualizada, tá com preço ainda que não tá no Brasil, mas eu acredito que eles devem trazer essa impressora para o Brasil. Eu ficaria de olho, que eu acho uma impressora bem interessante, tá bom? Que é a evolução da SP5, e ela tem esse sistema aqui, ó, do eixo Z, que é multi-articular aqui, né? Tem vários motores aqui fazendo ele subir, alguns motores, 3 motores aqui no eixo Z. E ele se mexe, né? E você tem também a nova, uma coisa similar que a Sovol também está trazendo, que pode ser interessante. Eles acabaram de anunciar assim, com a XY, para quem quem quer fazer uma impressora, por exemplo, de 5 eixos, pode ser uma opção muito legal. Além disso, tem a Ender 3 V3, que é uma opção muito bacana para quem quer fazer também não planar. Tá? Quem quer trabalhar com não planar, porque ela é uma impressora que é Core YZ, se eu não me engano. Então, você tem, não é Ender 3 só, tá, gente? Ender 3 V3, eu acho que no AliExpress não tem ainda. Lançou tem pouco tempo, mas ela é uma impressora que você consegue fazer. Ela tem um sistema de belt, né? Um sistema de correias, e o eixo Z não move com o fuso trapezoidal, que faz ela subir e descer. Então, pode ser uma impressora bem interessante para quem quer fazer impressão 3D não planar. Bom, são essas impressoras que eu trouxe para vocês aqui hoje. Se você achou que alguma faltou, deixa aqui embaixo nos comentários. Sua opinião é sempre muito relevante aqui. A gente quer saber de vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. A gente vai tentar responder
nos próprios comentários. Se não der, a gente responde no vídeo de perguntas e respostas aqui do nosso canal. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, porque deu muito trabalho pra gente fazer e também para que outras pessoas consigam chegar nele como você. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente traz por aqui. Muito obrigado, que a força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.